Uma série maravilhosa, queridos, porque nós temos orado, nós que vamos ministrar essa série, nós temos orado no sentido de, vai ser uma série, um divisor de águas nas nossas vidas, porque eu creio que o que nós vamos aprender nessa série vai mudar muita coisa em nós, e precisamos ser mudado a cada dia pela palavra. Eu acredito que muitas coisas nós vamos deixar de lado de fazer, porque essa série vai mostrar uma vida de um homem que se dedicou a andar com o Senhor, a viver pela palavra, e não importando as circunstâncias, ele viveu pela palavra. E nós vamos aprender isso juntos, amados. Eu convido você a não faltar nenhuma quarta-feira. Nós vamos ter algumas quartas-feiras aí de ensino. Nós precisamos da palavra. Essa aqui é a realidade, que é a verdade. Nós precisamos da palavra. Sem palavra, queridos, tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos com as nossas mãos, vai passar. Nosso dinheiro, nosso carro, se você tem avião, tem iate, vai passar. Vai passar, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. É a única coisa que vai permanecer. Então nós precisamos ser ensinados todas as quartas-feiras. Pastor está aí. Amém? Você quer aprender, queridos? Eu quero aprender mais. E eu quero, hoje nós vamos começar essa série, né? As cartas de Paulo, em algumas epístolas, né? Cartas, epístolas. Mas ele vai nos ensinar nessas cartas aquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida. É simples, queridos. Se nós queremos ter uma comunhão com Deus e ter resultado na nossa vida, nós precisamos aplicar a palavra em nós. Se nós não aplicarmos, nós vamos ouvir e vamos desperdiçar ela. Nós precisamos aplicar essa palavra em nós. Aleluia. E nós vamos começar com Romanos, né? Pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. E eu quero ser bem breve, queridos, agora. Eu acredito que em 30 minutos, 35 minutos eu quero terminar essa ministração, então eu preciso correr, voar, porque se nós formos ministrar Romanos, nós vamos um mês ministrando Romanos. E eu preciso passar um resumo do que é a vida de Paulo, o que ele fez, e essa sequência toda dessa série. Eu quero que você abra a Bíblia então, capítulo 1. Paulo vai dizer assim, todo mundo lá? Chegaram lá? Eu acho que vai ser colocado aqui também. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu já dei uma pausa aqui porque estava estudando esse livro, né? E já pausei ali porque quando ele diz assim, ó, ele está se identificando. Paulo está falando: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí eu já parei ali, né? Porque isso tudo tem a ver comigo, com você. Nós somos servos. E servo não pergunta o seu Senhor por quê, para quê. Servo obedece. Talvez isso vá confrontar nós ou vai nos ajudar em alguma coisa nessa noite. Então, quando ele diz assim, ó, Paulo, ó, eu estou me apresentando, eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele está falando, eu sou servo, eu obedeço. Meu Senhor pediu, eu obedeço. Talvez sirva para nós alguma coisa. Muitas vezes nós recebemos uma orientação ou um pedido e nós, por humano que somos, não compreendemos assim, não obedecemos, mas Paulo está dizendo: olha, eu sou servo, eu obedeço. E por obedecer, nós vamos ver até onde ele foi. Tanto é que nós estamos falando de Paulo hoje. Amém? E aí ele diz assim, ó, chamado. Ele tem um chamado. Ele foi chamado, daí ele diz apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi chamado por Deus. Você sabe a história de Paulo, como você vai ver aí para frente, quem vai ministrar a história de Paulo, mas só para a gente entender. Paulo, Jesus aparece para Paulo, que era salvo ainda, né? E ele fica cego. E até ali ele era o perseguidor da igreja. E aí ele vai ter acertar as contas com Jesus, né? Às vezes eu digo para a pessoa, vai se entender com Jesus, então. Mas Paulo foi se entender com Jesus e ele ficou cego. Muitas vezes nós queremos ser, eu quero seguir Paulo, mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou para fazer o que ele fez? Às vezes nós, eu quero ser que nem Paulo, né? Paulo pregava, Paulo estava lá, escrevia cartas, Paulo
Jesus apareceu para ele, e quem sabe Jesus vai aparecer para mim, mas será que nós estamos dispostos a ver Jesus se apresentar para nós? O que nós faríamos? E ele está dizendo aqui, a primeira coisa, eu sou servo, eu obedeço. E aí ele é separado. Alguém que é separado, que ele tem um chamado. Talvez você tenha um chamado de Deus. Eu acho que todos aqui vão ser chamados para alguma coisa. Talvez não seja para estar com o microfone aqui, mas em alguma coisa você é chamado para fazer no reino de Deus. Ninguém fica parado no reino. Deus chama você e te tira do campo para fazer alguma coisa no seu reino. E aí você tem um chamado. E aquele que é chamado por Deus, querido, ele tem uma convicção. Ele não para no meio do caminho. Nada vai tirar ele desse chamado. Quem tem o chamado, querido, ele vai, independente da onde ele vai ter que ir. Se Paulo pensasse no que ele iria enfrentar, certamente ele tinha desistido nesse chamado aqui. Só que ele não desiste, porque ele é servo. Ele obedece. Então, queridos, quando nós temos um chamado de Deus, nós temos uma convicção. Essa convicção não vai falhar. O chamado vai nos colocar, talvez, em abundância, talvez em escassez. O chamado vai nos colocar no deserto, ou alguns dias andando em ruas de estradas. O chamado é isso. Nós não podemos, queridos, pensar que agora eu aceitei Jesus, aceitei a Cristo e agora é só sombra e água fresca. Não, queridos, vai ter um deserto. Mas como você tem lutado no seu deserto, aí é a diferença, como você tem se posicionado. A sua posição vai dizer quem você é lá na frente. O seu posicionamento diante das circunstâncias, dos obstáculos que vai haver. Vai haver, eu fui chamado agora, eu pego o microfone aqui e está tudo bem, vou ministrar. Queridos, servo, sabe o que é servo? Hoje a gente vai ministrar domingo. Não, o pastor me colocou lá na frente para receber. Aleluia. Isso é servo. Júlio, tu vai ministrar na quarta? Não, vou sentar ali e ouvir a palavra. Isso é servo, queridos. É o que Paulo está dizendo. Se isso tem alguma coisa a ver conosco hoje, vamos pegar isso. Primeiro nós obedecemos. Quer ter uma vida com Cristo? Obediência. Obediência vai te levar para o resultado. Quem desobedece, você já sabe a história. A história de Satanás está aí, para ser contada. Vou prosseguir aqui. Vou ler no início de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí Paulo inicia aqui a sua identificação. Olha, eu tenho um chamado, eu sou servo e eu vou prosseguir. E o meu desejo é ir para Roma, carta aos Romanos, ir para Roma pregar e apresentar algum dom do Espírito àquelas pessoas, porque ele viu que lá as pessoas tinham fé, as pessoas criam, e ele desejava ir a Roma. Se ele soubesse o que esperava, certamente nós hoje não, Paulo, nós se soubéssemos disso, nós não iríamos. Porque Paulo vai, ele tem o desejo de ir para lá, ele está esperando uma ocasião para ir para lá, e quando ele vai, ele prega o Evangelho, ele anuncia, ele escreve cartas, e ele é preso. Você sabe que ele é preso 2 anos. Mas lembra do chamado, lembra do servo. Eu não sei o que nós faríamos no lugar dele, se nós fôssemos presos, se nós parássemos. Se nós, eu estou preso por causa de Jesus, por causa da palavra, eu vou largar de mão isso aqui, vou sair da cadeia. Eu vou concordar com os que estão me prendendo. Talvez nós faríamos isso. Eu não sei, cada um sabe sobre isso. Mas Paulo é preso por 2 anos, amado. E sabe por quê? O que acontece? Ele não para. De dentro da cadeia ele está escrevendo cartas para as igrejas. E eu não quero tomar muito tempo, nós vamos ter que correr. Mas você precisa saber disso. Paulo dentro da cadeia, ele não para. Porque quem tem chamado, quem é servo, ele não paralisa, ele não é paralisado por circunstâncias. E ele continua avançando. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele é. Se você tem um chamado
Você sabe quem você é. Você sabe até onde você pode ir. E você sabe que você não pode parar. Essa é a realidade, queridos. Nós não podemos parar. Nada pode nos parar, queridos. Nem governo, nem poderes, nada, nem potestade, nada pode nos parar, porque há um chamado na sua vida para avançar. Paulo é preso 2 anos. De lá ele envia cartas para todas as igrejas. Ele fica enviando. E cristãos estão se levantando fora da cadeia e Paulo preso. Eu não sei se você ou eu faríamos isso. Então eu não sei se você se colocaria na vida de Paulo. Porque esse homem foi escolhido por Deus. Ah, mas era Paulo, Júlio. Paulo, ele viu face a face Jesus. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um pecador como eu e você. E ele se tornou alguém que suportou. Ele suportou todas as tribulações, todos os açoites, prisões, e não retrocedeu. Ele permaneceu. Porque ele tinha um chamado, ele tinha uma convicção. Eu sei quem eu vou avançar. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Mas está todo mundo apontando o dedo para você. Você continua. Você não olha para os lados nem para trás. Paulo continua. Aí depois de 2 anos ele é solto. E ele continua pregando o Evangelho. Continua. Talvez nós ficaríamos envergonhados de ser preso. Paulo continua. Porque ele tem uma certeza, uma convicção de o chamado dele é de Deus. Deus o chamou. Deus o separou para isso. Vai se identificando ali, irmãos. Aí Paulo continua pregando o Evangelho e volta para Roma. Você vê que esse jeitinho, né? Ele volta para onde ele foi preso. Ele volta para lá de novo. E aí, já pensou? Só para nós ganhar tempo. Ele sabe que ele vai morrer por causa do Evangelho. Ele sabe que dessa vez ele vai morrer por causa do Evangelho. De fato, ele morreu. Mas ele não parou. É isso que eu quero que você pegue. Não pare no meio do caminho. Talvez hoje o Senhor está falando com você. Você que está pensando em desistir por coisinhas mínimas que não chegam nem na metade do que Paulo passou. O Senhor está falando com você hoje. Não desista. Continue. Avance, queridos, para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Não olhe para os lados. O nosso alvo é Cristo. Não olhe para a pessoa que está pedindo para você parar. É você e Deus, porque a sua salvação é individual. A Morgana não pode salvar o Jeff não pode salvar a Morgana. A minha esposa não pode me salvar. É individual, que ele avance. Não olhe para trás. O mundo jaz no maligno. As tribulações vão vir contra nós. Vão vir. Vai vir oposição contra nós. Mas nós precisamos continuar. Por que paramos? Por que desistimos? Há um Deus que cuida de nós. Eu gosto muito do Salmos 91, querido. Que é um Salmos onde o Senhor coloca nós no lugar de esconderijo. Enquanto todo mundo está falando para essa semana muita coisa, chegou aos meus ouvidos que Satanás vai se levantar, e que isso vai acontecer. E aí na hora você lê, né? Você ouve, você escuta, e você fica, meu Deus. Mas depois tu tem a palavra. E a palavra está dizendo que aqueles que são do Senhor, o maligno não pode tocar. E que o inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Então nós vamos ficar escutando vozes ou vamos crer na palavra? Nós precisamos saber o que nós somos em Cristo e o que nós temos em Cristo. Nós temos coisas em Cristo que nos dá a garantia. O Salmo 91 nos coloca no lugar de esconderijo e que a sombra do Onipotente nós descansamos. Há um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós todos os dias. Então nós não podemos ficar paralisados. Você imagina Paulo preso. Os guardas todos ali, ele converteu a maioria. Ele não parou, queridos. E nós muitas vezes queremos desistir no meio do caminho por coisinhas mínimas. Continue avançando, olhando para Cristo. Ele é o nosso exemplo. Amém? Você está aí? Anderson, por favor, se conseguir um copinho d'água para mim. Eu quero continuar aqui, amados. Aí Paulo vai dizer
passando aqui para nós adiantar, ele vai dizer assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu acho que isso mexe com nós, com a gente. Porque quantas vezes, quantas oportunidades nós temos diariamente, de não envergonhar do Evangelho e de não se envergonhar por causa do Evangelho. Quantas oportunidades nós temos? Hoje mesmo eu tive uma. Se nós contar, no nosso dia a dia nós vamos ter a oportunidade de falar do Evangelho e não de se envergonhar por causa do Evangelho. Quantas vezes, queridos, nós saímos de fininho para não dizer que somos crentes? É verdade. Quantas vezes nós, no meio dos nossos amigos que não são cristãos, nós não falamos que somos cristãos? Quantas vezes? Não, isso não é comigo. E Paulo está dizendo assim: ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós queremos o poder de Deus, nós queremos ser transformados pelo poder de Deus, mas na hora de nós confessar, processar nossa fé, nós vacilamos, nós deixamos de lado, de dizer: ó, eu sou crente, eu sou. Hoje eu estava ali na academia, um exemplo, né? Na hora, pastor, eu tinha que ministrar hoje, né, cara? E aí a mulher caiu, desmaiou. Eu disse: sério. Aí na academia ali cheia, pegaram ela tudo ali, né? E agora? Eu me envergonho do Evangelho ou eu vou lá? Eu tive que fazer a minha parte de crente, queridos. Nós precisamos ser crentes maduros. Crentes maduros na palavra. Nós temos ouvido a palavra de Deus, mas daí na hora que surge, nós nos envergonhamos. Eu gosto dessa parte quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí eu lembrei quando os discípulos estavam lá e o Senhor dizia assim: não se ausente de Jerusalém, fiquem aí parados, não saiam daí, até que no alto sejam revestidos de poder. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus dentro de nós. E o que nós temos feito com esse poder? Jesus Cristo nos deu, confiou o seu nome a mim e para você. O que nós temos feito com esse nome? Você já pensou? Mesma coisa de eu pegar e emprestar meu nome, pastor pode comprar lá na sala. Cristo fez isso, ele deu o seu nome, ele assinou uma procuração para você fazer alguma coisa aqui na terra, queridos. Não é quando nós for lá para o céu, lá nós não precisamos fazer. Lá ele vai estar. Mas nós precisamos fazer enquanto estamos aqui. Aí Paulo está preso e está fazendo, nós estamos livres e deixamos de fazer. Você entende isso, amado? Eu não estou bravo, tá? Eu estou feliz de você estar aí ouvindo. Mas nós estamos livres. Paulo estava preso e as cartas estavam indo. E a palavra estava chegando. E nós estamos livres. E o que nós temos feito? O que nós temos feito em prol do reino? Nós precisamos ser úteis no reino de Deus. Nós precisamos achar um lugar, nos encaixar no reino. Nós precisamos ser um corpo. Mas nós precisamos ir, dar um passo. Amém? Glória a Deus. Vamos adiantar aqui, queridos, porque senão... Versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Vamos passar por uma outra parte. Paulo vai dizer, versículo 24. No versículo 18, queridos, o meu título aqui diz assim: a idolatria e a depravação dos homens. Pecado. Paulo está tratando do pecado aqui, queridos. Os homens e as mulheres juntos mudaram os seus relacionamentos. Paulo está falando isso. Nós precisamos entender isso. Mudaram. E a Bíblia diz que Deus não muda. Mas o homem, ele tenta mudar as verdades de Deus. E Paulo está dizendo: olha, eu até vou ler aqui.
porque dos céus, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vai para o versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Está falando do pecado e o que está acontecendo hoje. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram muitas mais. E honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador. É o que está acontecendo. Que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão cometendo torpeza e recebendo em si a mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Queridos, isso é para ser tratado na igreja também. Isso é pecado. É o que está acontecendo hoje, tem que tratar na igreja isso. Isso é pecado, amados. E Paulo está dizendo, olha, os homens estão tentando mudar as verdades de Deus. Deus não muda. Deus não falha, Deus não se engana. Deus continua sendo o mesmo. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E Paulo está dizendo, olha, os homens se inflamaram em cometer pecado, tentando mudar a glória de Deus, tentando mudar a verdade de Deus. Nós precisamos entender isso. Isso é pecado, amados. E Paulo está alertando isso. E eu quero prosseguir para a gente não parar. Existe, e aí Paulo vai anunciar que existe uma solução para isso. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa solução, porque ele disse, olha, vai se manifestar pela fé a justiça de Deus e a graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos, mas nos alcança. E outro dia eu ministrei aqui, eu disse, não fique se escondendo atrás da graça e da misericórdia de Deus, porque muitos se escondem atrás de uma graça. Não, a graça é o favor imerecido. Eu não mereço, mas existe uma graça de Jesus que me alcança. Então eu continuo no pecado, eu continuo pecando, porque a graça vai me alcançar. Não, não se esconda atrás de uma graça, não se esconda atrás de uma misericórdia. Mas aí Jesus Deus providencia seu Filho, Jesus Cristo, para manifestar essa graça. Vamos para lá? Então todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram e precisam agora de uma misericórdia. Tá? Capítulo 3, versículo 21. É noite de ensino, amados, tá? Justificação pela fé em Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é importantíssimo. Nós somos justificados por Cristo. Mas você era o cara, aquele lá que vivia lá e tal. Só que Cristo me justificou, me perdoou, porque eu me arrependi. Eu confessei os meus pecados e Ele é fiel e justo para perdoar pecado. É para isso que Ele veio. Glórias a Deus que Ele veio para isso. E hoje eu estou lá no lugar pregando o Evangelho, mas porque Cristo me perdoou e me justificou, então eu não preciso justificar o que eu estou fazendo, porque Cristo já me justificou. Vou ler aqui, capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, justiça de Deus pela fé, não é por obras minhas e sua, querido.
Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós venhamos construir que vai chegar essa graça em nós. Não, é pela fé. E quando eu falo de fé, hoje eu estava falando com uma pessoa, quando eu falo de fé, não é a fé, todo mundo tem fé. É como as pessoas dizem hoje, fala do mundo assim, não, Jesus veio para todos. Realmente, veio para todos, mas não está em todos. Não está em todos. Porque se estivesse em todos, o mundo não estaria como está. Ele veio para todos, mas não está em todos. Amém? Você crê nisso? Continua aqui. Versículo 23, isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma separação. Paulo está dizendo aqui, ei queridos, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. É preciso um resgate, a redenção que Jesus fez. Ele nos resgatou, Ele nos tirou de um lugar de trevas e nos transportou para o lugar do reino do Filho do seu amor. Você já viu na Bíblia isso? Está escrito na sua Bíblia, não foi eu que escrevi. Ele disse que nos pegou, como nós pegamos uma criança, né? Tirou do lugar de trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. O reino é para que Ele reine, mas nós precisamos deixar Ele. Mas isso só aconteceu quando isso só vai acontecer quando nós confessarmos nossos pecados, nos arrependermos genuinamente. Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e ainda mais jogar os nossos pecados no esquecimento, no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. E aí vem a justificação pela fé. Sabe? Quando nós nos arrependemos, queridos, quando nós deixamos de fazer as coisas erradas, nós somos transportados, carregados por Cristo, carregados por uma graça que nós não merecemos, mas Ele nos pega e nos transporta para o lugar dele, aonde Ele vai cuidar, aonde Ele vai estabelecer aquilo que nós precisamos fazer, quando nós deixamos. Amém? Justificado pela fé, não é por mérito, nós não podemos bater no nosso peito, não, agora eu sou o cara, eu saí daquele lugar, eu estou aqui. Não, queridos, é pela graça, a graça salvadora de Cristo se manifestou para todo aquele que crê. Crer, ele não é simplesmente crer, eu creio que existe um Deus, não é viver uma vida com Deus. Lá em Malaquias dá uma diferença entre os que servem e os que não servem. Então é esses que creem, é os que servem a Deus, os que abandonaram a velha vida e foram transportados para esse lugar onde Jesus começa a reinar. Olha a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos deixar Ele fazer a vontade dele. É nesse lugar que nós estamos hoje. E justificado, querido. Não precisa se preocupar se você está nesse lugar. Não se preocupe com os dedos apontados para você, não. Você foi justificado por Cristo. É Ele que te perdoou e te justificou. Não fique com medo. Amém? Glória a Deus. Está entendendo? Vou prosseguir aqui. 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justificador. Sabia que você tem um advogado? Você tem um advogado que intercede dia e noite por você ao Pai. Nós temos um advogado, alguém que nos defende a nossa causa. Aleluia! Que coisa boa que Jesus está intercedendo por nós todos os dias. E eu preciso prosseguir, que eu já tenho, eu quero terminar com coisa boa. Eu quero terminar com coisa boa. 8, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção, Ele nos deu.
não conquistamos nada. Não compramos porque isso não custa dinheiro. O reino de Deus não custa dinheiro, queridos. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito. E o Espírito está dentro. Que coisa linda, o Espírito dentro de nós todos os dias. Nos acordando de manhã, nos consolando nas horas que precisamos ser consolados. Que coisa linda. E esse consolo que é o Espírito Santo, ele vem nos momentos que mais nós precisamos. E esse consolo é diferente da paz que o mundo dá. Porque o mundo não te dá paz, não. A paz de Cristo excede esse entendimento que as pessoas têm. É o Espírito do Senhor, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 8 diz: portanto, agora nenhuma há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, amado. Você é livre diante de Deus. Se você vive essa vida que Paulo está propondo para você, você não tem mais condenação. Você já foi perdoado, transportado e justificado em Cristo. Aleluia. Não há condenação mais para os que estão em Cristo. Você é o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. É isso que você é. Você precisa entender o que você tem e o que você é. Ah, Júlio, eu ainda estou engateando. Então acenda essa chama dentro de você. Se arrepende e vem, queridos. Tem lugar para todos. Há um lugar preparado por Cristo. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entende isso? Eu não ando mais na carne, eu não ando mais no desejo da carne, eu ando segundo o Espírito, porque o Espírito agora habita em mim e eu deixo Ele falar, eu deixo Ele agir em mim. Eu não faço mais nada sem consultar a Ele todos os dias. Amados, preste atenção nisso. Eu não faço negócio, eu não faço nada sem consultar Deus, sem consultar o Espírito de Deus. Ele vai te dando a direção. Ele não vai te mostrar tudo de uma vez, porque senão você não anda. Você fica esperando, mas Ele vai te mostrando passo a passo aquilo que você precisa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos adiantar para mim encerrar, porque senão eu vou continuar, cara. Esse vento aqui me atrapalha, mas eu preciso falar isso. Versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe, o pecado, o salário do pecado é a morte, queridos. O salário do pecado é a morte. O pecado vai te levar para a morte. Mas o Espírito, ele diz que ele te vivifica, ou seja, te enche de vida. Você não pensa em morrer, porque o Espírito te enche de vida. Mas o pecado faz com que você queira morrer. O pecado é a morte. Amém? Versículo 18, vamos adiantar aí. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. O sofrimento de agora que nós passamos não tem nada a ver com a glória que vai ser revelada para nós. É como eu falei no início. Eu estou indo na igreja. Agora que eu me converti, que eu estou querendo, as coisas se levantaram e está terrível. Olhe para Paulo, para a vida de Paulo. Chega em casa, começa essa semana a ler Romanos, vê tudo que ele passou por causa de Cristo.
mas o resultado, ele está falando do resultado final, não é como começa, mas é como termina. E o término disso, queridos, disso tudo que nós estamos fazendo aqui, de você sentar ali ouvindo uma palavra e depois praticar amanhã essa palavra, esse resultado vai ser lá no final, quando Cristo se manifestar em glória e dizer assim, ó, vinde, bendito meu nome. Esse vai ser o resultado final, queridos. Você pode passar pelo deserto hoje, pelas aflições hoje, por tudo aquilo que Paulo passou. Você pode passar hoje, queridos, mas o final, a nossa resposta, a notícia que nós vamos ter é Cristo nas nuvens chamando, vinde, benditos do meu nome, vem para perto. Essa vai ser a nossa alegria, essa vai ser a nossa vitória, a nossa coroa, queridos. É isso que eu quero que você entenda. Saia daqui hoje, eu já vou encerrar. Saia daqui hoje pensando nisso. Tudo que eu vou passar hoje, honrando o Senhor, confiando nele, eu vou passar a tribulação, sim, vai passar, mas o final vai ser glorioso demais, vai ser maravilhoso demais. O final de tudo é festejar com Cristo, é andar com Cristo. Amém?